Eu tô sendo muito criticada pela família por não deixar minha sogra ficar sozinha com o meu filho. Bom, quando tudo aconteceu, o ponto central dessa história aconteceu alguns anos atrás. Eu e meu marido tínhamos uma filha que tinha 2 anos de idade na época, que era um amorzinho assim de criança, era a luz das nossas vidas, sabe? Eu e minha sogra, a gente, assim, nunca se deu mal e nem nunca se deu bem. Ela sempre respeitou muito o meu casamento, o que facilitava ali a nossa relação. A minha sogra, ela só tinha um problema. Ela bebia, assim, pra perder a consciência, sabe? Não era sempre, mas quando ela bebia, ela ficava muito bêbada. Então isso era uma coisa, assim, que toda a família não gostava muito nela, né? Apesar de não ser algo que ela fazia com frequência, mas quando fazia, acabava acontecendo isso. Bom, teve um dia em que ia ter um aniversário do filho de uma amiga dessa minha sogra. E ela perguntou se ela poderia levar a nossa filha pra lá, porque seria um aniversário de criança. Então, assim, teria comida que criança gosta de comer, teria brincadeiras, enfim, brinquedos, tudo isso. E assim, a minha sogra, ela sempre foi uma avó amorosa, sabe? E aí nós concordamos dela levar, porque ela já tinha levado a minha filha pra passear várias vezes, já tinha ficado com ela sozinha, já tinha cuidado, tudo. Então, pra gente não foi um problema. Nós permitimos e ela levou. E aí lá, apesar de ser um aniversário de criança, também tinha muitos adultos, e adultos que gostavam de beber. Então a minha sogra, quando chegou lá, deixou a minha filha, livre, leve, solta, começou a beber, e o pior aconteceu. Nessa casa tinha uma piscina, a minha filha acabou caindo dentro dessa piscina, e ela infelizmente se afogou. Então, assim, foi um choque muito grande pra toda a família. No início eu briguei, culpei muito a minha sogra, muita raiva dela, porque ela não tinha cuidado da minha filha, não tinha reparado, ela preferiu beber do que ficar prestando atenção nela. Mas assim, depois que, de acordo com o tempo foi passando, eu fui entendendo que ela nunca teria feito aquilo de propósito, que se ela tivesse visto, ela tinha salvado, enfim, eu fui me libertando daquilo, sabe? Mas assim, nunca mais a minha relação com ela foi a mesma, mas eu tentei perdoar. Uns anos depois eu acabei engravidando novamente, só que dessa vez veio um menino, que também era assim, a luz da nossa vida, sabe? Mas o problema veio quando a minha sogra começou a querer estar perto dele. Eu sempre deixei ela visitar, estar perto, conhecer, cuidar, tudo. Porém, eu não deixo ela sair com ele sozinha de perto de mim. Não tenho confiança de que ela vá cuidar dele. Mas o problema todo veio ano passado, quando nós estávamos na casa de um tio do meu marido, onde ele estava fazendo um churrasco de aniversário e tudo. E nessa casa também tinha piscina. E aí eu tava sentada, numa mesa, eu, o meu filho, a minha sogra e mais 2 primas nossas. Nós estávamos conversando e tudo. Até que eu levantei e falei que eu ia só no banheiro. Aí eu olhei pra minha prima e falei assim, dá um olhinho nele aqui rapidinho enquanto eu vou no banheiro. Aí ela falou que tudo bem. E eu levantei e fui. Quando eu voltei, meu filho não estava mais sentado lá. E aí eu perguntei pra minha prima onde é que ele estava. E ela falou que a minha sogra tinha levado ele pra piscina, porque ele estava pedindo muito pra entrar na piscina. E ela tinha levado ele pra lá. Gente, eu não preciso dizer pra vocês, tudo veio na minha cabeça. Então eu me desesperei e corri pra ir pra área da piscina, desesperada. E quando eu cheguei lá, eu cheguei gritando, brigando com a minha sogra, falando que era pra ela se afastar do meu filho, que ela não devia ter feito aquilo e tudo. Assim, tudo que aconteceu veio na minha cabeça. Então eu armei o maior escândalo quando eu vi que ela tava com ele perto da piscina. Eu tirei ele dos braços dela e no momento de raiva eu falei que era pra ela se afastar do meu filho e nunca mais chegar perto dele. Gente, na hora, todo mundo da família começou a chegar perto, né? Porque eu tava muito nervosa, eu tava desesperada, eu comecei a gritar, berrar, tudo. Porque realmente todo aquele desespero que eu vivi antes veio na minha cabeça. E como ele tava perto da piscina e com a minha sogra, que não tinha conseguido cuidar da minha filha, né? Eu fiquei muito desesperada e eu comecei a brigar. Eu tomei ele dos braços dela, falei que era pra ela se afastar, que ela nunca mais podia chegar perto dele e tudo. Enfim, foi muita confusão. O meu marido chegou perto de mim, tentou me acalmar. Todo mundo veio e tentou nos acalmar. E aí eu falei pro meu marido que eu queria ir embora. E nós fomos pra casa. Quando nós chegamos, eu fui e expliquei exatamente pra ele o que tinha acontecido. Falei que eu tinha me exaltado porque eu tinha ficado muito nervosa, eu tinha relembrado de tudo. E ele falou que entendia e que tinha certeza que todo mundo da família ia entender. E dito e certo, realmente todo mundo entendeu. Ninguém brigou, ficou com raiva naquele momento. E a minha sogra depois veio, se desculpou e eu falei que tava tudo certo. Só que hoje em dia eu não deixo a minha sogra levar o meu filho sozinha pra nenhum lugar. Ela tá aqui, ela vem e tudo, mas eu nunca deixo eles 2 sozinhos. E isso começou a ser motivo de implicância da parte dela, porque ela não gosta que eu fique supervisionando ela perto dele. E eu falei pra ela que infelizmente as coisas vão ser assim, que se depender de mim, ela nunca vai tirar ele sozinho de perto de mim. E aí esse foi um problema em que ela começou a espalhar pra toda a família que eu não deixava ela ficar perto, que eu não deixava ela levar ele pra nenhum lugar, que isso, que aquilo. E de início as pessoas entenderam, mas de acordo com o tempo ia passando, pensavam que isso era uma coisa que ia ser passageira, que eu ia criar confiança nela, que não sei, e tudo.
mas eu não criei. Então isso é uma coisa que toda a família do meu marido tá implicando, porque eu não deixo a minha sogra, a avó dele, levar o meu filho pra nenhum lugar. Não sei se algum dia eu vou deixar, se eu vou ter confiança de novo, mas nesse momento eu não quero que ela tire ele de perto de mim sozinha. Mas isso é uma coisa que tá causando problema entre eu e a família do meu marido, porque as pessoas já acham que eu tô exagerando com relação a essa minha atitude. Mas o que vocês fariam no meu lugar? O dia que eu peguei o meu namorado com a minha melhor amiga na cama. Ah, gente, isso aí é um clássico, né? Quem nunca? Quem nunca? Momentos canônicos. Vamos no início pra você me entender melhor? Eu era apaixonada por esse querido há uns 3 anos. E ele era jogador de futebol, né? Hoje em dia ele virou um usuário de drugs. Mas isso não é o caso. Aí a gente começou a ficar. E assim, era um amor avassalador. Sabe aquela coisa que você fala, mano, isso aqui eu nunca vou fazer na minha vida inteira. Não, nem me peça que a resposta é não. Ele pediu, amor, ele... Então, Ju, vamos no eu sim. Vamos agora, eu tô pronta. Eram coisas, assim, proibidas em 97 países diferentes. Coisas que se minha mãe sonhar, eu tô pra fora de casa, entende? E aí, beleza, finalmente o querido resolveu me assumir. Largou o futebol, o futebas e me assumiu. Falei, agora quem entrou na partida sou eu, bebê. Joga as bolas no peito da mãe. Beleza, começamos a namorar, tudo lindo, tudo maravilhoso. E chegou o dia do meu aniversário. Menina, este homem me deu o maior presente que eu podia receber na vida. Você não tem noção. Detalhe, o meu aniversário foi 12 dias depois dele me assumir. Cerca de 2 semanas ali. Beleza, tamo lá no meu aniversarião, tudo em paz, tudo em casa. E eu resolvi dar o quê? O famoso conferes. Abri o zap dele. Pra quê? Lá vai eu. Peguei o smartphone dele, fui dar uma olhadinha no zap, né? Mano, não precisei nem procurar. Tem coisa que você não precisa nem procurar. Quem procura acha. Eu acho, sem procurar. É uma coisa muito louca. Amor, naquele WhatsApp tinha tanto chifre meu ali. Assim, eu não sei nem se eu posso chamar de chifre. O chifre era tanto que já tinha até virado berrante. Um belo de um presentão de aniversário. Um chifre do tamanho da minha cabeça. Mas até aí tudo bem, seguimos. Ficamos indas e vindas, longas indas e vindas. Em poucos meses eu já tinha descoberto, assim, muitos chifres. E todos perdoados, tá? Porque eu sou do perdão. Eu sou bem namastê. Mas até aí beleza. A coisa mesmo, o negoção, começa a partir de agora que eu vou te contar. Certo dia o meu tio veio a falecer. Que Deus o tenha. Aí tô eu lá no velório do meu tio, mó climão de velório. Claro. E ele foi me ver lá no velório do meu tio. E eu toda tipo, ai amor, tipo, você veio, mano, tipo, você veio prestar as condolências porque, tipo, eu tô muito mal, você veio me dar um abraço, mano, tipo, você é muito meu amor, sabe? Tipo, eu não sei nem te agradecer. No caso era o mínimo, né? Só que aí, minha amiga, o que aconteceu? Ele brigou comigo no velório do meu tio e terminou comigo ali mesmo. Ele terminou comigo no velório do meu tio, como se já não fosse pouco eu tá ali, né? Beleza, até aí tudo bem. No outro dia, eu acabada, dilacerada por dentro, querendo rasgar o meu uke com as minhas próprias mãos, fui lá na casa dele pra que possamos conversar, né? Porque eu também sou da conversa, vocês sabem, gente. Tipo, ficou muito mal resolvido, sabe? Mal resolvido. O cara terminou comigo no velório do meu tio, mas na minha cabeça tava mal resolvido. E tudo bem, me deixa. Aí vai vendo, fui lá na casa dele e ele não tava. E eu tava acabada por dentro, o que que eu fiz? Fui pra casa da minha amiga, da minha best, porque, tipo, ela ia conseguir me acolher, né? Falei, mano, vou pra casa dela porque eu tô muito mal e ela é a única pessoa que vai me deixar bem. A única. E aí, como ela era minha melhor amiga de muitos anos, aí eu entrava e saía da casa dela, assim, como bem eu queria, porque era como se fosse a minha casa, né? A gente era best. Beleza, fui entrando. Quando eu chego no quarto dela, quem tá lá? Adivinha aí pra nós. Minha filha, eu pego os dois no ato, assim, ó, como vieram ao mundo. Largados e pelados. Não, eu dou um croque. Mas até aí, beleza, saí de lá aos prantos, não falei nada pra nenhum dos dois, só meti o pé e fui aos prantos pra onde? Porque você achou que não tinha como piorar, né? Claro, mas sempre tem. Eu tô aqui pra te provar que não há nada tão ruim que não possa piorar. Até rimou. Pois bem, saí da casa dela, onde os dois estavam lá acoplados, e fui pra onde? Pra casa dele. Esperar ele chegar em casa. Ai, Julia, mas também você é muito otária. Gente, não vamos entrar nessa pauta? Não... Ó, por favor, que me pega um pouco. Beleza, fiquei lá cheia de ódio esperando ele chegar. E você pensa que eles se arrumaram e ele veio direto pra casa atrás de mim? Amar, jamais que eles iam perder aquele momentão deles, né? Minha filha, eu fiquei lá esperando até de noite, tá? Até de noite. Ele chegou como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse acontecido, assim, nada. E eu chorando, berrando, pedindo explicação, perguntando por que ele tinha feito isso comigo. Exatamente isso, eu perguntei pra ele, por que você fez isso comigo? Aí ele olhou pra mim e disse, eu não fiz nada com você, eu fiz com ela. E ela tava gostando, viu? Não, daí acabou pra mim, eu só sabia chorar e nada mais. Mas você acha que acabou? Para nós mulheres meio jupires, a humilhação, ela é perpétua. Aí beleza, tava lá chorando aos prantos, virei pra ele e disse, mas a gente ainda vai ficar junto? Aí ele disse, se você quiser, a gente fica assim. Juro pra ti. E adivinha? Ficamos juntos, porque eu queria. Ah, é muito tarde. E isso durou mais longos 4 meses, viu? É assim que eu faço.
E eu, que joguei um verde na minha amiga e colhi mais do que maduro. Eu namoro há 3 anos e o meu namorado e eu somos totalmente o oposto. Eu sou muito difícil de fazer amizade, na verdade eu não gosto muito de socializar. E enquanto isso, o meu namorado, ele ama fazer amizade e ele ama socializar. Só que várias das amizades que ele tinha, na verdade só se aproveitava dele, porque o meu namorado ele é muito bonzinho. Até que eu consegui mostrar pra ele quem era quem e consegui fazer ele se afastar de quase todo mundo. Pra falar a verdade, os únicos amigos que ele tinha que eu gostava era um casal de amigos que ele tinha amizade. Ou seja, a gente manteve a amizade somente com esse casal. E foi aí que a gente começou a dar rolê sempre juntos. Eu gostava muito deles, principalmente dela, porque pra mim, ela parecia assim ser uma mulher tão sábia, sabe? Eu gostava demais da companhia dela. Enfim, com o passar do tempo, eu comecei a reparar algumas coisas entre o meu namorado e essa minha amiga. Eu peguei troca de olhares, peguei várias e várias vezes o meu namorado olhando pra bunda dela. Inclusive, o meu namorado, ele sempre dava amei nas coisas que ela postava. E foi aí que eu comecei a desconfiar dos dois. Só que eu nunca tinha achado, gente, nada concreto pra eu poder ter uma certeza assim, sabe? Tá bom, até que eu tive uma ideia. Um certo dia, a gente combinou de ir no pesqueiro. E assim que a gente chegou lá no pesqueiro, os meninos foram pescar e eu e essa minha amiga ficamos sentadas no quiosque. Então, conversa vai, conversa vem. Eu olhei pra essa minha amiga e falei pra ela que eu precisava muito contar uma coisa pra ela, um segredo pra ela. Só que eu precisava que, tipo assim, ela me desse certeza que ela nunca ia contar pra ninguém. E ali, ela me deu a palavra dela e disse que jamais ela contaria pra alguém. Então eu inventei que tinha um cara muito afim de mim, falei pra ela que ele não saía do meu pé. E falei também pra ela que esse cara fazia muito mais o meu tipo do que o meu próprio namorado. E falei pra ela que eu tava pensando seriamente em dar uma chance pra essa pessoa, pra esse cara. E sabe qual foi o conselho dela? Amiga, segue teu coração e faz o que o teu coração mandar. Beleza, esse dia se passou, até que uns dias depois, o meu namorado me liga do nada dizendo que precisava conversar comigo com urgência. Como não dava pra gente se ver naquela mesma hora, ele disse que ia conversar comigo pelo celular mesmo. E foi então que ele começou a perguntar quem era o rapaz que estava afim de mim. Quando eu vi aquela pergunta dele, pensei comigo, bingo. Só que eu precisava saber se realmente foi ela mesma que contou pra ele ou se foi o amigo dele, no caso o marido dela. Então o que eu fiz? Na mesma hora eu fui e mandei uma mensagem pro marido da minha amiga. Eu fui e mandei assim pro marido dela: nossa, vocês contaram mesmo pro meu namorado sobre o rapaz que eu contei pra vocês. Poxa, eu pedi pra vocês contarem segredo e mesmo assim vocês contaram? E naquele mesmo instante, o marido dela me respondeu perguntando sobre o que eu estava falando. Então ali eu expliquei pra ele que eu contei um segredo meu pra mulher dele e que infelizmente ela acabou abrindo a boca pro meu namorado. Só que daí o marido dela queria saber o porquê que ela tinha feito aquilo. Então naquele mesmo dia, peguei o meu namorado e fomos até a casa do casal, do casal de amigo nosso, pra gente poder tirar satisfação e entender o que estava acontecendo. E chegando lá na casa deles, gente, nossa, foi a maior confusão. Tipo assim, ficou nítido que tinha alguma coisa mesmo entre eles, sabe? Mas resumindo, claro que eles negaram até o fim, eles negaram até a morte. Só que mesmo assim, o marido dela acabou largando dela. Ele também parou de falar, com o meu namorado. Só que assim, gente, eu prefiro acreditar que a safada da história era ela. Porque, cara, eu tenho certeza absoluta que o meu namorado nunca me trairia. Eu conversei muito com ele, ele prometeu pra mim, ele deu a palavra dele pra mim que nunca rolou nada entre eles. Então eu prefiro acreditar que quem dava em cima do meu namorado, que quem tentava fazer alguma coisa, era ela. Mas enfim, claro que eu me afastei, não converso mais. E eu espero que ela aprenda a nunca mais dar em cima do homem de ninguém.